Fala aí, analítica e analítico de plantão! Seja bem-vindo ao episódio 101 do Analytics Talks. Quem diria? Na moral, esse episódio que agora a galera tá ouvindo pré-carnaval. Então, a galera não sabe que a gente esquematizou duas coisas. Coisa número 1 é que a galera que tá com a gente hoje aqui é uma galera já totalmente nesses... Que vocês vão usar muito no carnaval. Que será muito usado no carnaval. E 2... Daqui a pouco tá chegando alguma coisa aí, porque tu vai pedir uma parada daqui a pouco. Vou pedir daqui a pouco, Boa. Então, hoje falaremos de métricas para apps. Como sempre, estou aqui, Gustavo Esteus, o Casimiro do Analytics. E do meu lado, ele, senhor Lucian. Saci do tráfego. O mestre cervejeiro Fialho. É isso aí, galera. E aí, tudo bem? É isso aí. Parado? A gente pode reclamar daquela marca de chopeira que eu comprei aqui. E fui escamado na internet. Mas enfim, a gente tá aqui com a Kalinde do Zé Delivery pra falar um pouquinho com a gente sobre métricas para apps. O Zé Delivery, que é um app e que a gente vai pedir. Eu vou pedir agora. Vou pedir agora. O Zé Delivery agora, enquanto a Kalinde ao vivo. se apresenta, a gente vai pedir pra mostrar que é rápido mesmo. Mostrar você que é rápido. Kalinde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Se apresenta pra galera aí te conhecer, fala um pouquinho de sua profissão, fala um pouquinho da sua área, a área que você atua, fala um pouquinho do Zé aí também. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Obrigada pelo convite, é uma honra isso, estar aqui junto. no Métricas Boys. Sabe que você tá em casa, de certa forma, né? Porque a galera não precisa saber, mas sabe que você tá em casa, de certa forma, porque a história dessa logo aqui, você tá conectada à história dessa logo de alguma forma. Viu, Diego? Filho da puta. Vambora. Vamos lá, eu sou Kalinda, esse nome estranho aí, Kalinda. Eu tô já, esse ano vai fazer 10 anos que eu tô TI de carreira. Comecei no marketing e no meio do caminho me apaixonei pelos dados, fazendo ali muito marketing. Falei, gente, mas como que isso acontece? Quero entender o impacto, pai. E aí, quando eu descobri o mundo de dados, pra mim foi tipo, uau, incrível, nunca mais quis saber de outra coisa. E aí estamos aí desde 2016. Caramba. Trabalhando com dados. Já passei pela indústria do petróleo. Já passei por produto de aplicativo com serviço por assinatura de conteúdo de entretenimento. Passei pela Coca-Cola, foi bem legal também. Construí um time de dados para uma consultoria para a Microsoft. Maneiro. A gente construía análise para os produtos da Microsoft. Foi bem legal também. Que maneiro. E agora estou no Zé. Já vai fazer 4 meses agora. Que maneiro. Quer dizer, vai estar 4 meses já. Quando for lá, já vai ter 4 meses. Já vai estar em 4 meses. E eu estou amando, assim, o Zé é bem legal. E acho que é isso. Resumindo. Só uma brincadeira à parte que a gente fez aqui, né? Aí a Kalinde chegou e falou assim, não, tem uma coisa a mais pra contar, depois a gente tá trocando ideia aqui. Eu namoro o cara que fez a logo de vocês. Eu falei, o Dieguinho, filho da puta, não falou nada. Não falou nada. Não, vou deixar aqui nesse podcast, Dieguinho, seu filho da puta. Tu não fala nada. Cerveja. Eu falei pra ele, ele falou, vamos marcar o show. Eu falei, agora? Mais do que nunca, na sua casa, e você pede o Zé. Porque tu deve ter desconto. Deve ser bom esses benefícios. Tinha essa ideia. Vai ragar, não pode ouvir, não. Pode dar desconto. Então, mas você vai estar junto, você pede. Mas bom, obrigado por estar aqui. Dieguinho, um beijo pra você, como sempre. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre métricas pré pra galera que tá aqui. Só antes, a gente tem que dar 2 avisos muito rápidos aqui pra galera que tá ouvindo. O aviso número 1 é que dentro da Métricas Boss Prime hoje, você encontra um curso nosso da Métricas Boss em parceria com a AppsFlyer, que é um curso chamado App Data Analytics, que é justamente para você entender ali a parte, o pontapé inicial de dados para aplicativo, beleza? Então dentro do Prime tem isso. E dentro do Prime a gente tem mais 3 cursos ali, além desse, que podem te ajudar muito sobre app. A gente tem um curso de Firebase com o Kleber Forato, que é basicamente o cara que toca toda a área de Analytics hoje do Bradesco, né? Então o Kleber tá lá no Bradesco, ele gravou esse curso pra gente, tá muito bom de Firebase. A gente tem um curso com a própria galera da Amplitude, falando sobre Amplitude, e a gente tem um curso com a Martinha, também nossa querida amiga, falando de Mixpanel. Tudo isso aqui pode te ajudar muito a entender mais sobre apps, beleza? E o segundo aviso, lógico que a gente daqui a pouco vai estar tomando um chopp, porque o Luciano tomando uma cerveja, que o Luciano já pediu já aqui. Pedi. Mas a gente tem que deixar um salve que, apesar de a gente estar num clima carnavalesco aqui, de cerveja, todo dia de manhã a gente começa o dia com
Coffee Mais, Drip Coffee, cápsula, tem tudo lá, muito maneiro, cara. Eu tô consumindo bastante, cara. Eu não tomava tanto café assim, tô gostando bastante. E o que eu mais fiquei surpreso é que quando eu posto alguma coisa do Coffee Mais, a quantidade de gente que fala tipo, de café irado. Que curte, né? Muito maneiro. Bom demais. E aqui tem um cupomzinho de 20% de desconto, beleza? De desconto Boa. na descrição do vídeo aí pra vocês. Sabe quem gosta muito de café? O Diego. Dieguinho? O Dieguinho gosta muito, mas sabe o que vai acontecer? Ele vai se fuder. Porque quem vai ganhar o presente é a Kalindi. É verdade, verdade. Kalindi desbloqueou o presente. Por participar do podcast. Aí, ó. Temos um mimo pra você aí da MB. Temos camisa, caneca, o coffee da Coffee Mais. Gente, eu amo adesivos. Tem bastante. Tem adesivo que o Diego não tem, não. Dá pra ele não. Não vai ter. Dá pra ele não. Usadão. Se ele quiser. Pô, é isso aí. Manda ele fazer uma logo. Gente, amei. Obrigada. Boa. Mimo aí pra você. Se vestir a mamba negra do Analytics. Isso aí é muita onda, tá? Fazer várias reuniões. Então, dizem que quando você faz reunião com essa Achismos. camisa, aumenta a taxa de entendimento da galera. Sobre tudo que você tá falando de dados ali. A galera tem outro nível ali. Todas as minhas apresentações. O seu chefe presta mais atenção no que você fala quando você tá com essa A camisa. galera, quando analisa dados com essa camisa, aumenta as taxas de conversão. É algo. Você já começa jogando ali menos achismo. É isso aí. É tipo RPG, quando você usa um avatar novo, que O aumenta. cara só responde tudo bem, né? Cara, mas vamos lá, vamos começar nosso papo. Obrigado mais uma vez por você estar aqui, por estar trocando essa ideia com a gente. Tenho certeza que vai ser muito rico para a galera que está ouvindo aqui. Eu queria que a gente começasse aqui falando um pouquinho como que a gente escolhe as métricas corretas para a gente mensurar, analisar e prever cenário dentro do app. Porque a gente sabe, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre instalação, ferramenta e tal, mas a gente sabe que quando a gente está falando de app, tem coisas que a gente vai debater aqui ainda que são diferenças para a parte web, principalmente para a galera que está migrando, a galera que está entendendo aqui desse novo momento, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas quando a gente está olhando o app, que métrica eu devo olhar? Porque quando você olha tudo, você não olha nada, né? E qual a parte principal disso aqui? É como é que eu escolho a métrica correta para mensurar o que eu estou fazendo ali, para me ajudar a analisar e, quem sabe, até me ajudar a prever objetivos e cenários ali do meu app. Como é que você faz isso hoje na prática? Eu gosto sempre de começar por um ponto de partida, tipo, bem específico para o produto. Então, por exemplo, quando a gente está falando de produto, qual que é a proposta de valor daquele produto? Qual que é o objetivo daquele produto? Qual que é o benefício que ele está oferecendo para os usuários? Usando o Zé, por exemplo. O Zé se propõe a trazer cerveja rápido, barato e gelada. Obrigada. Então, como é que a gente faz? A gente tem uma métrica para medir cada um desses três. Legal. Então, se é rápido, a gente calcula o tempo. A gente tem uma métrica que ela diz exatamente o tempo que leva entre o momento que a pessoa confirmou o pedido e o momento que a cerveja chegou na casa dela. Legal. Então, a gente tem essa é uma métrica que a gente acompanha para se a gente está atingindo esse objetivo. Se é rápido. Se é gelado, a gente também faz uma pesquisa depois que a pessoa recebe o pedido, a gente envia no aplicativo, né, uma pesquisinha para ela avaliar, então aquela avaliação para saber se a cerveja está gelada conta, e o próprio tempo de entrega também conta, porque se o tempo é maior, a cerveja vai esquentar. Então isso também é um critério para a gente avaliar, e quando a gente fala no precinho, né, de estar no preço legal, a gente está sempre comparando com a média do preço no mercado, naquela região, com o preço dentro do aplicativo. Então, também existe essa métrica, a gente tem uma métrica específica que faz a variação entre o que nem preço aparece para o usuário dentro do app. Não aparece, no seu admin. mas é sempre uma meta. A gente está sempre tentando estar ali, é muito raro não tá, é uma coisa ou outra que às vezes sai, e quando sai a gente já logo corre para poder ajustar para estar no mesmo preço do mercado ali na região. Então, são as métricas específicas. E também, no final das contas, além dessas métricas assim, de produto, uma coisa que é sempre muito importante, que às vezes a galera se envolve muito ali no coração do produto, é sempre entender qual que é o objetivo de negócio. Então, tipo, objetivo de negócio, às vezes a galera, né? Pra mim, tudo começa daí. Pois é. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, que foi muito curioso. A gente fez um botãozinho que você fazia é tipo um atalho para colocar no carrinho. Então, em vez de você fazer todo o processo para botar no carrinho, escolher o produto, aí selecionar. Você já bota no carrinho. Você clica no produto, aí vai mostrar assim, você quer 6, 12, 24. Isso. Aí você clica ali, vai pro carrinho, entendi já. Aí a gente fez um atalho para encurtar esse processo. E aí a gente teve uma conversão super boa, um resultado super bom, muito bacana. E a gente
se a gente olhar só por isso aí, o resultado foi muito bom, mas a gente não pode esquecer dos objetivos de negócio, de rentabilidade. A gente, né, somos uma empresa. O ponteiro do negócio mexendo. Exatamente, a gente precisa também pensar na parte financeira. E quando a gente olhou isso, as pessoas estavam pedindo, os pedidos, quem usa esse atalho, tinha um valor menor. Então, ou seja, a gente, né, tentando entender, as pessoas navegavam menos e compravam menos quando tinha um atalho. Caramba. Então aqui já vem um ponto vermelho, que às vezes a gente fica, não vou só olhar ali conversando o botão, olhar só a parte de interface do aplicativo, só isso não é o suficiente. A gente precisa sempre ter o critério de negócio ali permeando todas as análises. E aí quando a gente jogou esse ticket médio ali, a gente viu, tem um ponto de atenção aqui. E a gente começou a construir soluções para trazer a funcionalidade melhor para a pessoa usuária e também trazer uma melhor navegação para a pessoa também navegar por outros produtos, enfim. O UX tem que estar alinhado com os objetivos da empresa, senão não faz sentido. O ponto que a Kalindi trouxe aqui, que é muito bom para galera que tá ouvindo e assistindo, é que essa feature tinha que estar alinhada com algum objetivo de negócio, né? Não a feature só por vamos melhorar a jornada de compra do usuário no app. Sim. Aumentar a quantidade de conversão, para vender mais, para outras coisas. Então tem que ter um objetivo por dentro disso. Se olha, a experiência da jornada, tá melhor, né? A pessoa tá gastando menos tempo, tá navegando menos. Porra, a feature tá funcionando, mas ela mexe com o ponteiro. A receita. Ela tá diminuindo. A feature não tá indo bem. Ela mexeu o tempo médio do usuário dentro da jornada, mas ela mexeu também a receita. A receita. Então tem que ser reavaliado. Exatamente. Isso é muito bom. E é sempre olhar as duas coisas, né? Perfeito. Porque nem só um, nem só o outro. Exato, porque um vai empurrando o outro pra frente, né? Eu acho que um ponto que a gente sempre bate muito aqui no podcast, em quase todos os episódios, nas aulas, na consultoria, é isso. O que você tá fazendo é pra quê, né? Então, ter um pouco mais de ceticismo é importante pra caramba, seja em app, site, não importa onde, loja. Ter um pouco mais de ceticismo. Você tá fazendo isso em prol do quê? O que você espera que aconteça? Não porque tem que fazer. Né? Que infelizmente acontece muito no nosso mercado, a gente vivenciar momentos que a gente vai fazer porque a gente acha que aquilo é legal, em cima de uma opinião nossa, em cima de uma análise nossa, que mexe só o nosso ponteiro, mas ferra o restante do negócio. Isso é um cenário até bom, né? Mas tem um cenário ruim pra caramba, que vamos fazer por quê? Porque a gente viu no concorrente. A gente tem que fazer, eu vi no concorrente, mas tu não sabe se funciona. No concorrente, não sabe o concorrente fez isso pra quê? Aí o concorrente lá fala assim, nosso aplicativo não funciona mesmo? Bota um monte de feature pros concorrentes olharem e copiar. Não sabe, pô. Boa. Zé Delivery tá chegando já. Já tá chegando. Tava vendo se era eles apitando aqui. Mas já tá pra entrega? Eu acho que já. Deixa eu ver aqui. Que isso é rápido mesmo. Deixa eu ver. Zé não pode me decepcionar hoje. Hoje aqui, não. Pô, a gente fez também, né? Um teste de estresse aqui. Já saiu pra entrega. Saiu pra entrega já? Que isso, bom, né? Tá bom? Isso não é bom, decepciona. Né? Não decepciona. Então, só pra gente bater esse pedaço aqui ainda, pra você, o processo da gente escolher a métrica vem sempre em cima da gente olhar o objetivo e pensar naquele objetivo que métrica mede ele, e aí depois o que você tá fazendo aqui, que são as ações que você tá promovendo pra mexer aquele ponteiro. Seja essa ação a feature, seja essa ação uma outra área que vai promover. É isso basicamente o teu processo ali, é isso que vocês fazem. Boa, isso é muito bom, isso é muito bom. E aí, falando agora, entrando um pouco mais no cerne de uma coisa que vocês tinham perguntado. Não perguntar, o pessoal mata a gente. Que é qual o setup de ferramenta que vocês utilizam no dia a dia, assim. Que eu vou te dizer que não adianta, se a gente não perguntar isso... Tipo... e a gente tenta não deixar as ferramentas em caixinhas, sabe? Tipo assim, de essa profissão só faz isso, o aplicativo só faz isso. Mas é muito mais para tentar tangibilizar a galera sobre ferramentas que fazem o que, para quê. Poxa, que legal, não conhecia. Talvez seja mais pra isso. Então pode tirar esse peso das costas de falar à vontade sobre isso. Tá bom. Tá, eu vou começar falando de uma ferramenta não muito técnica, mas eu acho que ela é uma ferramenta de apoio essencial sempre, que as pessoas às vezes não dão a devida importância pra ela, que é documentação. Pra mim, documentação é a alma e a base de qualquer coisa. Pô, por favor. Isso acalenta meu coração de uma maneira que você não entende, sabe? E aí, lá a gente usa várias ferramentas de documentação e acho que vai desde um Notionzinho, se você tá começando, se você não tem uma estrutura muito grande, Notion é ótimo, é gratuito, dá pra organizar super bem. Tem versão paga também. Tem versão paga, eu sei. A gente usa. Hoje as nossas documentações estão todas dentro do Notion, que inclusive é de cliente também. Então, tipo,
É maneiro a Cara, versão Notion paga é que... vida. que O Notion não tá me pagando por essa Nem propaganda. a gente, inclusive. Mas eu amo. Mas é que a gente vai soltando umas coisas e o mundo vai ajudando a gente. Por exemplo, a gente falou assim, poxa, seria tão legal a gente conseguir fazer um podcast com o Zé Delivery antes do carnaval. Olha aqui. A gente fica falando Cambly, a gente tá conversando com os caras. Exatamente. A gente fala inglês muito errado. E aí, um belo dia, a Cambly podia patrocinar a gente, né? E aí, a gente tá conversando com os caras. Então, a gente às vezes só joga. Notion, tamo aí, hein? Notion, tamo aí. A gente falou do Mixpen. O Mixpen tá conversando com a gente. Fala, qual é amplitude? Tem curso. Exatamente. Já tá falando. Quem sabe aí, Notion. Vai que. Vai que cola, né? Vai que cola, exatamente. A gente tá começando a usar uma também que tô achando ela incrível, eu não conhecia, que é a Open Metadata, que é Legal. Open Metadata, né, que escreve. Legal. Cara, ela é bem legal, ela é bem robusta. O objetivo dela é meio que documentar todas as plataformas Que maneiro. de dados, né? Então, por exemplo, você consegue fazer uma busca, ela vai integrar com as APIs de todas as bases que tiver disponíveis na empresa. E aí você pode fazer uma busca, eu quero dado X. E ele vai te trazer todas as Que plataformas, irado. todas as Agregador, tabelas. né? Maneiríssimo. Exatamente, Que tudo, maneiro. cara, é bem legal. Que Assim, dá um maneiro. trabalhinho pra documentar, a gente Imagino. tá nesse Mas processo. depois, né, deve ter um ganho Exatamente. fodido, né? A gente Pô, tá isso é no, muito no maneiro, job, mas, pô, é maneiríssimo. É, Super e Pô, recomendo. maneiríssimo. Tô vendo aqui essa ferramenta. Maneiríssimo. E pensando em pulverização, pelo menos a gente gravou já alguns podcasts e eu volto aqui, um podcast mais antigo nosso, que a gente gravou com Americanas. O Thiagão, que é o diretor lá da Americanas, ele falava muito sobre isso, que o time dele de analytics, o time dele de dados, é um time que está focado em dar as melhores métricas de maneira rápida para as áreas de negócio. Então, o time dele tem muitas vezes desenvolver ferramentas para que essas ferramentas que eles desenvolvam integrem tudo e a galera possa acessar. Então, isso aqui é basicamente isso. Porque você faz uma pulverização das pessoas poderem ter acesso ao dado sem necessitar ficar pedindo, né? Isso é muito foda. Isso é Pô, muito é maneiro. maneiríssimo. Não conhecia não, aí fica a dica. Vamos conhecer. Também não conhecia, A gente vai entrando no conhecer. Zé. Vamos conhecer agora. Fala aí, beleza? Tá curtindo esse episódio? O papo tá incrível, né? E eu vim te dar um recado rápido que tem tudo a ver com o conteúdo que você está consumindo. Estão abertas as inscrições para o curso presencial de Google Analytics 4 comigo e com o Lucian, que vai rodar nas diversas cidades do Brasil, como por exemplo Rio de Janeiro e São Paulo. Você vai aprender na prática a criar eventos, a configurações, relatórios, análise de funil, criar o seu próprio funil. Tudo isso na prática comigo e com o Lucian em sala de aula. São apenas 30 vagas e o link tá aqui na descrição. Corra e se inscreva para parar de passar sufoco de uma vez na utilização do GA4. E agora pode voltar a ouvir o conteúdo. De exploração de dados, a gente usa basicamente o Metabase, que é o nosso Data Warehouse. Bem legal. Todo mundo meio que tá sendo basicamente a ferramenta para isso. Né? Todo mundo usa. Interface boa, bem simples de usar. Cara, ela é bem intuitiva. Sim. Ela, às vezes, não é a melhor do mundo. Dá trabalho, né? né? Dá trabalho. Às vezes ela é bem lenta. Se você tá fazendo uma query muito complexa, às vezes ela quebra porque dá timeout. É. E aí a gente usa outra ferramenta, que é o SageMaker, que é da Amazon. Legal. Não sei se vocês conhecem. Não. Já ouvi falar já. Ela já é o oposto do Muito mais Metabase. robusto, muito mais cara. Ela é robustona, tipo, você consegue rodar uns negócios cabeludíssimos ali. Pode demorar um pouquinho, mas vai rodar bonito. Mas ela também, a interface dela já não é tão intuitiva, ela já não é tão amigável. Já tem um precinho. Já tem um... Então, ali Legal. os bônus e os ônus. Legal. A gente usa também o BigQuery. A gente tá tentando jogar tudo pro Metabase, mas tem algumas coisas que ainda estão no BigQuery. Vocês jogam só GA pra lá ou jogam outras coisas além do GA? Tudo. Pô, que maneiro. Tudo Maneiro. tá no Metabase. Maneiro. O que não tá indo. Legal. E no BigQuery? Vocês jogam só o GA pro BigQuery ou vocês jogam tudo no BigQuery também, que você falou que tá usando? Cara, a gente usa pros dados do app como um todo. Que maneiro, cara. Porque a gente vê pouca utilização do BigQuery fora a suíte É, Google, né? só a suíte, fora a suíte Google, a galera não usa tanto, sabe? A galera costuma Acaba utilizar só puxando o GA pra só lá puxando e os dados do GA e meio que... Principalmente agora com O o GA4, Google né? BigQuery, por mais que ele seja uma solução de Data Warehouse, Data Lake, a gente não vê no Sendo mercado a usado galera assim, né? utilizando dessa forma. É. O cara utiliza só para poder puxar os dados de raw data Uhum. do Google Analytics e ponto. Principalmente por causa do GA4 agora, né? Questões de limitações, dependendo do tipo de nível de dado que você tá consumindo. Você usar o BigQuery ali dentro pra isso, né? Cara, a gente usa tanto que a gente usa até com integração com a Singular. Não sei se Irado, vocês tô ligado. conhecem.
que é uma plataforma de mídia, Sim. né? Então a gente consegue fazer, por exemplo, a trajetória de aquisição, né? Já integrando os dados do Firebase com os dados da Singular. Que irado. E aí, tipo, dá pra fazer uns join maneiro ali, Que irado. bem Que a gente vai- legal. Isso é uma coisa que eu vou perguntar daqui a pouco. Tô sabendo, spoiler. Isso eu vou perguntar já já. Então, beleza, a gente falou aqui sobre Metabase, falamos sobre o Open Metadata, né? E falamos sobre as ferramentas. Então, vocês usam também o Firebase ali no app. Uhum. Firebase para documentação. E vocês também jogam esse Firebase para um fluxo de dados do GA4? Já estão usando o GA4? Então, sim, estamos. Mas, assim, a gente tem o site do Zé Delivery, mas ele não é o foco. Sim, Perfeito. ele tem pouco acesso, as pessoas Uhum. não usam Nem muito conhecem serviço. muito, né? Uhum. Então, a gente tem, ele tá ali, existe, funciona, a gente tá sempre acompanhando, Uhum. mas não é o foco. Legal. Mas hoje então tem Firebase para o app e geral usa o Firebase mesmo. Uhum. Ah, maneiro, porque a gente vê muita dificuldade da galera usar o Firebase. Até a gente mesmo, quando conversa com algumas empresas que acham o Firebase engessado e tal, a gente fala, cara, hoje com o GA4 você pode pegar esses dados do Firebase, jogar como fluxo de dados pro GA4, e aí, cara, deixa o Firebase para a área que vai mexer no dado, e aqui deixa o GA4 para a área que vai consultar o dado. Uhum. Separa isso em duas Sim. formas agora. A gente fez isso para alguns clientes já, pra outros projetos que a gente tocou. Acaba sendo. É Legal. porque a galera demorou a entender que o que a gente tem hoje de GA4 foi criado primeiro pro Firebase, né? Todos os eventos pré-definidos. Uhum. Até a antes forma disso- de coleta de dados. Até a forma de coleta de dados, Sim. principalmente. A criação dos eventos pré-definidos foram criados primeiro para o app, para depois vir para dentro do GA4. Então, Uhum. a parte de interface não foi criada do zero, mas a estrutura de dados foi criada lá dentro do GA4, dentro do Firebase, desculpa. Quando a gente tinha a atualização do SDK, porque antigamente era péssimo. Você tinha que implementar o Universal Analytics com um hit de screen view ridículo, feíssimo. Ficava horrível de você analisar os dados para você poder conseguir cruzar as informações, era péssimo, assim. E você não tinha como cruzar muito bem os dados com os dados da web, por exemplo, porque se você não tivesse o GA360, você não tinha como exportar esses dados para o Google BigQuery. Então, tipo, a evolução nesse sentido para mim é super positiva, assim, porque hoje você pode ter lá o Google BigQuery para uma conta básica do GA4 e pagar por isso com um free tier lá de 10 GB, sacou? Uhum. Então já dá para fazer bastante coisa se você é um Sim. produto bem menor, assim. Então, boa. Sobre ferramenta, tá, vocês aí, ó, ferramenteiros, que adoram ferramenta, a boa explicação aqui é a gente descobriu ferramentas novas também. Você também descobriu esse ferramenta nova data aí. aqui é muito maneiro, Boa. cara. Eu vou mexer bastante nisso também. Ela roda em servidor, ela roda em servidor pronto, né? Como se fosse aquele Passbolt que a gente Aham. usa. Você tem que startar um servidor separado para você poder conseguir rodar ele meio que dentro do seu servidor. Mas é muito maneiro, cara. Eu gostei. Tem gostei. Slack ali. Sim, sim. Integra com uma Sim, porrada de coisa. Uhum. Muito maneiro, Curti. muito maneiro. Põe metadata? Fica à vontade. Mas brincadeira à parte, a gente aqui, tanto o Luciano, eu, tanto você, quando a gente trocou uma ideia na sua apresentação, a gente vem de uma área que produto app é muito novo, concorda? A gente tem muitos debates aqui ainda sobre coisas de app, apesar de, na minha opinião, quando a gente olha as duas áreas, né, vamos dizer assim, site e app, o site, ele tinha, quando surgiu, né, estrutura nenhuma, depois criou-se uma estrutura onde ficou intermediariamente entender e usar isso. Quando você vai para app, para mim, ele já nasce com uma estrutura fodida. Você tem, não sei se tu discorda, porque você tem ferramenta pra caralho. Você tem a ferramenta que só mede atribuição, Uhum. pra te ajudar a mexer em mídia. Tem ferramenta que só mede Crashlytics, tem ferramenta que só mede jornada, tem ferramenta que só mede produto, tem ferramenta que mede só conversão. Tipo, tem muita parada pronta aqui que aqui a gente dá, sei lá, engateou. Mas ao contrário, pra mim, é que existem choques aqui sobre alguém que trabalhou muito voltado ao web, site e tal. Quando vai para produto, começa a ter choques ali de, mas não é assim? Choques positivos, de, pô, caramba, rápido. E choques também negativos, que é, ué, mas eu não posso botar isso no GTM rapidão aqui e que tá no ar? Então, eu ia falar agora pra gente tentar, e por você primeiramente, o que você entende que são as maiores diferenças, assim, que são os maiores choques de web para app, assim? Do que você entende que a galera de web tá acostumada, que no app não tem, e a galera do app tem, que a pessoa daqui talvez nunca nem viu? Porque, por exemplo, você trabalha com app há algum tempo, o GA4 para você não é nada diferente, porque é uma parada de evento, você já mexe no Firebase, as outras ferramentas já são assim. A área de web, meu Deus, é tudo evento. Tipo, é um choque ferrado ali, né? Porque é uma coisa meio que, tipo, é nova.
Na minha opinião, o próprio relatório de eventos do GA Universal, anteriormente, ele era pouquíssimo usado. A maioria dos projetos que a gente entrou para trabalhar e mexer em alguma coisa, não tinha nada configurado. Uhum. E há anos estava existindo lá. Então existem choques culturais aí bem fortes. Na sua opinião, quais são esses choques, assim? Você que vivenciou também essa experiência aí. Sim. Cara, eu acho que tem algumas diferenças gritantes, mas eu acho que é mais o começo, o impacto, e depois você vai se adaptando, assim. Uhum. Não acho que seja uma coisa, assim, tão super drástica, Concordo. entendeu? Porque no final das contas é um nome diferente, uma forma diferente de fazer, é uma interface diferente. Tem mais estrutura, né? Exatamente. Mas no final das contas não muda tanta coisa. E eu acho que como tem muita ferramenta de apoio, Uhum. o que também tem os dois lados, né? Porque Ferramenta pra caramba, dá um Exatamente, desespero, você né? fala, meu Deus, eu uso essa, eu uso aquela. Boa. Mas assim, de novo, é um problema bom. Uhum. Problema bom. Você tem duas ferramentas que fazem coisas parecidas, qual que é o melhor caminho? Testa as duas. Testa as duas, vê qual que você se adapta melhor, qual que atende melhor a sua necessidade. Uhum. E, por exemplo, a gente, igual eu falei do Metadata, do Metabase e do SageMaker. Então, são duas ferramentas que meio que fazem a mesma coisa, só que aí a gente entendeu que uma é melhor para um caso, outra é melhor para outro caso. Então, acho que é muito desse sentido, né, de entender a necessidade que você vai ter, e às vezes a sua necessidade vai ser mais atendida por uma ferramenta específica. Isso também vai muito de squad, né, de tribo, enfim. Então, por exemplo, até olhando no Zé, cada tribo, né, cada área dentro do Zé usa um ferramental diferente, porque ali ele tá olhando para um processo específico. Então, por exemplo, a galera que cuida de onboard, né, quem tá fazendo cadastro no aplicativo, entrando, se cadastrando, se logando, enfim. Eles usam um agrupamento de ferramentas diferente do que a galera que usa, por exemplo, quem tá navegando pelas prateleiras de produto, sabe? Então, às vezes, dependendo do que você quer fazer, do que você quer analisar, você vai usar uma ferramenta diferente. Então, por exemplo, quem tá fazendo, olhando cadastro, login, não vai estar olhando muito coisas financeiras. Então, ela não vai estar olhando esse tipo de ferramenta que vai trazer dados de receita, nem de nada do gênero. Já quem tá olhando prateleira de produto, vai estar olhando. Então, assim, depende muito do contexto onde você tá. Isso é uma coisa importante. Eu acho que aí tem só um ponto, pra só tentar complementar pra você seguir, que eu vejo as pessoas não fazendo no dia a dia. O que você falou, cara, pode usar várias ferramentas. Só combina que ferramenta é pra quê. Porque se você não combinar isso, chega no momento que você tá usando uma ferramenta Y para poder ver dados de aquisição. Você tá usando uma ferramenta X para poder ver dados de produto. Chega um momento que a galera começa a ver na ferramenta Y dados de produto e na ferramenta X de aquisição e confrontar, porque esses dados não batem, porque cada um tem sua forma diferente. Do combinado não sai caro. Se a gente combinou que essa ferramenta é pra fazer isso, não olha outra coisa, porra. Senão tu vai só gerar confusão e debates que não chegam a lugar nenhum, né? Isso acontece pra cacete no dia a dia. Absurdo. Só voltando aí, fiz um desabafo aqui. Não, isso é muito bom mesmo. Inclusive, um dado pra gente que a gente tem ele em 3 lugares com valores diferentes, é a instalação, por exemplo. O Google dá um dado pra gente, a gente pega da Singular, que é quem vende ads, e a gente tem ali no próprio Data Warehouse mesmo, que já é o tratado, o que a gente analisa como sendo mais próximo da realidade e tudo mais. E aí, eles vão se diferir entre si. E aí isso gera diversos tipos de problema nesse sentido. Então, é bem isso mesmo que você falou. Precisa entender o que você está olhando, qual que é a fonte mais confiável e sempre ter a fonte oficial de cada coisa, qual a ferramenta oficial de cada coisa, justamente para não gerar esse tipo de conflito. E vou lançar uma boa notícia aqui também. Quem trabalha com app não tem a dor de cabeça do cookie. Isso é bom, gente! Isso é ótimo. Isso é bom. Gente, que inferno, Isso é verdade, que inferno, cookie. Quanto mais agora. O mundo cookless aí agora já era, meu irmão. Vai ser. E, pô, o cara baixou o app, tu tem o ID. tu No manda mínimo, push. tu tem o ID dele, sabe? Tá Você logado. sabe quem é. Isso é muito bom, porque assim, normalmente o usuário dentro do app tá logado já no day 0, né? Então o cara baixou, logou, e aí ele tá Você já logado sabe ali, quem você é já ele. sabe quem é ele. É muito mais fácil de você exportar uma base específica pra um grupo pra testar alguma coisa. Muito bom. Sim, sim. Eu acho muito bom. Cara, eu acho que, em cima do que você tá falando, acho que você trouxe um ponto que é, pô, quem trabalha com app não tem cookies. Que é um ponto maravilhoso, certo?
Agora, posso tentar trazer um ponto que eu acho que na cabeça de muita gente, pra app é mais confuso, que é como que a gente mede a atribuição, Sim. né? O rolê é diferente. Queria que você explicasse um pouquinho o problema, vamos dizer assim, a diferença de medir a atribuição no app para site e como de fato a gente consegue fazer essa mensuração. E aí, só pra galera entender, quando eu tô falando de atribuição, gente, o Zé faz anúncio em vários dispositivos. Não só em TV, mas é feito em TV, é feito no Facebook, no Instagram, no Google, no Singular, entre outras plataformas que utiliza para a pessoa conhecer a plataforma e baixar. Então a gente tá falando aqui justamente disso, da aquisição dessa jornada, sobre anunciar a pessoa que não tem o app, baixar e como é que você mede depois toda essa jornada. Porque existe uma coisa que a galera não tá ciente na web, é que existe no meio desse processo um rolê chamado loja de aplicativo, né? Que é onde você vai baixar o app. A gente veio do site, clicou, foi pro site. Tô só dando uma contextualizada pra galera. Explica essa jornada mais detalhada pra galera e como é que vocês medem isso? Pra gente dar um choque aqui entre web e app. Porque pra mim isso é se eu pudesse falar, o único problema que eu vejo no mercado de app seria esse. Porque é muito difícil você não, pra minha opinião, você não vencer com ferramentas que te ajudam nesse rolê também, né? Cara, então, não é tão diferente no sentido de parametrização Perfeito. é a lei básica da vida para sempre. Perfeito. Então, uma boa parametrização vai te ajudar vai a medir ajudar. certinho. Então, por exemplo, uma coisa que em quase todas as empresas que eu passei, quase sempre uma dor de cabeça, que é você ter um padrão e uma nomenclatura legal. Opa! Ó, o Zé chegou! O Zé chegou, hein? Opa! Vou tomar uma cervejinha aqui no podcast. Tu tá tô sendo nem pago pra acreditando. tomar cervejinha. No podcast, que Chegou o dia, né? Os humilhados foram exaltados. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Pô, vou beber brindando o rei, Zeca Pagodinho. Estamos bom. zerando essa vida. Pô, o Zeca Pagodinho trabalha pro Zé. Então, eu tô ligado, Sério? pô. Não, tá mal. O que é Zé? Tudo É o bom? nosso. É o nosso chifre de petiscos e bebidinhas. Pô, tá maluco. Irado. Zeca, pô, tá louco. O que só? Eu vim da roça, hein? Falei, eu descobri o Zé Delivery esse ano. Na roça, em Saquarema não tinha, tá ligado? Mas enquanto o Zé chega, que chegou rápido pra caramba. Chegou. Quanto tempo tem de gravação, hein, Gabriel? 30 minutos entre o Luciano É pedir e isso. chegar. Rapidinho. A rapidinho. métrica que você mede lá, ó. Né? Que você falou no início. Agora vamos ver se a cerveja tá gelada. É a segunda métrica. É, a segunda média. Boa. Tá voltando a brincadeira à parte, voltando ao CERN, que você estava falando sobre a parametrização ser o caminho básico que une os dois, né? O web e app. Isso. Boa. Isso vai ser sempre, né, independente de qual Uhum. plataforma que a gente está olhando, sempre a parametrização. E isso sempre é um problema, porque a galera de mídia, né, às vezes eles não têm. Passam uma ou outra coisa que Uhum. vai sem parametrização e, cara, foi sem parametrização, se perdeu. Se perdeu para sempre e a gente Concordo. não consegue identificar. Posso te fazer uma pergunta em cima disso? Pode. Eu vou te fazer uma pergunta em cima dessa parte de parametrização, depois você segue o rolê aqui, beleza? Tá. Se você tivesse uma ferramenta Hum. que você cadastrasse as origens, mídias e campanhas de cada uma das ações que você faz, você desse essa ferramenta pro teu time. E se teu time fosse escrever Facebook com F minúsculo, ela avisasse, olha, a sua mensuração padrão é Facebook com F maiúsculo. Isso é foda? Isso é foda. Ah, que maneiro. Bom saber. Apareceu aqui na minha máquina. Já, por um acaso. Ó, o spoiler aí! Spoiler dado! Não sei se você já vai estar vendo essa É, né? ferramenta por aí, viu? Exatamente. Mas parece que a galera da Beto Carvalho já tá usando. Eita! Ó, deixa eu avisar aí. A gente te convida pra testar depois. Chique, eu quero. Já tem lógico. um usuário testando, na real. Olha Testando só. na real Agora já. testando. Isso aí. Me E a bota aí premissa- na lista VIP, Eu pô. coloco. Não é? A premissa é bem simples. Você cadastra suas URLs de campanha e aí ali você consegue ter uma padronização de todos esses parâmetros do TM. Primeira e coisa. avisos, né? E Essa é a avisos. parte boa. E aí a segunda coisa é ele verificar, olha, cara, você já tem outras URLs que estão com o mesmo texto, só que com capitalização diferente. Uhum. Uma tá maiúscula, outra tá minúscula. Aqui você tá E escrevendo. antes de você criar o link, ele já vai te dar esse aviso. Ele já te dá esse Que é aviso. justamente para você não permitir. E aí, se você cria uma regra na tua empresa de todo mundo usar sempre essa ferramenta, que é a coisa mais fácil, Uhum. e alguém cadastrou tudo que é o corretinho ali, nova mídia, alguém cadastra, não tem motivo pra estar errado depois da Que apresentação, lindo. né? Lindo, né? Fiquei emocionada. Olha, a MB tá vendo. Vamos até brindar isso daqui a pouco. Daqui a pouco. Mas só queria te fazer essa pergunta pra testar e dar spoiler pra galera. Mas segue aí. Boa, boa. Pô.
Mas essa realmente é o coração da dor, assim, praticamente todos os lugares que eu passei é isso, assim, parametrização precisa ser padronizada, as nomenclaturas precisam ter um padrão específico, né? E às vezes a gente, tipo, vê muita coisa que dá pra ver que é um pouco mais genérica, e quanto mais detalhado você tiver essa nomenclatura, mais aquilo vai te ajudar no futuro. Então, se é uma campanha de conversão, se é uma campanha de awareness, isso precisa estar explícito. Legal. Se ela tem um target específico, precisa estar explícito. Se é uma campanha de primeiro impacto, se é remarketing, enfim. Precisa sempre estar explícito ali. Se é um produto específico, se é uma linha de produtos, uma marca, sabe? Precisa sempre estar explícito. Então, isso é uma coisa importante, que a partir do momento que a gente tem essas nomenclaturas, a gente pode brincar de várias formas dentro da base de dados, sabe? Claro. Fazer vários tipos de atribuição, de agrupamentos, para entender o comportamento de cada um desses usuários. E acho que a própria discussão de atribuição é uma discussão Pra tudo, calorosa, né? Porque é onde que você atribui. Então, a gente olha desde o primeiro impacto até o impacto da conversão em si. Você chama de primeiro impacto o clique? Sim, mas também tem a própria impressão, a gente também leva em considera. Mas o primeiro impacto que eu falo é quando a pessoa, porque às vezes você clica ali para baixar e não baixa. Perfeito. Tem que você baixa e também não faz nada. Baixa e a gente perde muita gente no login, no cadastro. Imagina. Então, o download também é uma grande funil assim, de escape pra gente. Então, a gente também considera isso como um usuário que a gente perdeu no meio do processo. Então, a gente também considera ele como um remarketing depois, digamos assim. Legal. Deixa eu fazer duas perguntas ainda nessa parte de mensuração, porque acho que é uma discussão bem forte, vale a pena, para tua experiência e o que você faz hoje, a gente debater bastante sobre isso. A primeira que eu vou te fazer aqui é sobre onde vocês olham o resultado aqui. Porque eu vou dar um exemplo, né? E aí, puxei um exemplo que é rotineiro, com certeza você já deve ter visto esse exemplo na tua vida também, que é o Facebook está dizendo que tem X mil conversões. O Google disse que tem Y. Ferramenta X disse que tem Z. Mas eu olho aqui numa ferramenta de analytics, seja ela a que você estiver utilizando, e na realidade os números são diferentes. O que eu faço com isso? A gente aqui tem uma recomendação de falar, cara, nunca vai bater, porque cada mídia, pra mim tinha que ter um comitê universal nas mídias que falasse, toda mídia tem que atribuir da mesma merda, do mesmo jeito. Que aí acho que seria mais comum, resolveria essa merda desse problema de mensuração de uma vez por todas. Pelo menos 50% do problema. Tá uma várzea, tá uma várzea. Aí o Facebook tem uma maneira que é 1 dia pós-visualização e 7 dias pós-clique. O Google, 30 dias pós-clique. A Critel, 90 dias. Cada lugar tem sua forma de mensurar, é o jeito dele, da mídia mensurar. Só que você tem que ter a tua forma de mensurar isso, né? Então a gente recomenda sempre que você não olhe a mídia. Olha dentro da mídia para você ver o algoritmo da mídia e as conversões da mídia e o entendimento de campanha. Mas olha por dentro para você ver a conversão de fato. Ali você olha a campanha, aqui dentro você vê a conversão. E aqui dentro, quando você vê a conversão, você vai acreditar mais nos seus modelos de atribuição para entender o que você definiu como padrão e nele você olhar relatório de caminho de conversão, para você entender, pô, a primeira jornada foi por essa origem aqui, terminou nessa, mas pô, essa origem trouxe. Então você entender os caminhos ali para entender um negócio mais cross-channel, vamos dizer assim, né? Mas como é que vocês fazem isso hoje? Porque quando você fala com uma agência de mídia ou uma galera que trabalha com mídia, a galera fala, poxa, mas o Google Analytics ou o Mixpanel, o Amplitude, a ferramenta Z, não tá certo. Porque olha como é que tá batendo aqui. É o que chegou aí. Não veio na cara. A gente tava numa trend aqui, a gente queria que viesse na sacolinha. Vacilo. Fiquei triste. Vai abrir não? Qual esquema? Vou abrir, vou tentar abrir aqui. Vai tentar? Eu quero saber onde é que tu vai arrumar um abridor de garrafa aqui agora. Que isso, cara? Sua camisa aí, ó. Acho que essa daqui não é de roscar, não. Mesmo que não fosse, é assim, cara. Não? Qual é essa daqui? Caralho, Timão. Pô, Você banca a gente aqui, abre uma só, deixa as duas lá, a gente bota no copinho e depois vai distribuindo. Igual o bar, né? Ali. Galera, eu vou ter que explanar isso. A gente tá aqui, ó, pensando como é que a gente vai abrir. Quem anda com o abridor de garrafa na mão? Jaque, eu acho que você podia brotar aqui na câmera pra poder ter sua imagem associada a isso. Filma aqui, Gabriel. Ó, quem deu o negócio. A pessoa tem um abridor de garrafa. Nos cabelos. Aqui, ó. Apareceu já, que já era. Pega só um copinho pra gente aí, ó. Quem quiser beber aí. Valeu, Zé Delivery. Aí assim daqui você coloca lá na geladeira pra mim, Jack.
Eu só ver se tá geladinha. Tá Tá, pior que geladinha? tá gelado. Aí, Valeu, ó. Zé Delivery. Valeu, Trimon. Obrigado aí, zeramos a vida. Ó. Que isso, vou até servir aqui pra Ó. vocês. Se estiver trabalhando. Que isso? Ui, gostoso isso aqui, hein? Ó, vai não? Não, Não, Kaline, não vai só a gente, só tá trabalhando, né? A gente Trabalhando, também, mas tá Eu fui trabalhando. pago pra Uma só. beber. É isso. uma só, né? São Não, João. bota essa aqui que a gente usa de camisinha, da garrafa. Cara, muito forte. Pô, mas aí tu vai perder a oportunidade. De deixar o Trimon isso aqui, né? Trimon. Vou deixar ela aqui na minha frente. Tô doido pra receber um patrocínio de cerveja. Ó, que isso, ó. Espretinha Ah, moleque, eu não tô nem acreditando. Valeu. Ali Zé Delivery. Aí, mãe, venci. Muito forte. Ah, esqueci da que a gente tava falando. Nem lembro mais. A gente falou da atribuição de mídia e tal. Nossa senhora. Vou zoar ali, rapidinho. Muito Só gostoso. pra garantir. Voltando aqui, né? A gente tava falando da atribuição de mídia. Porque cada sim. canal vai dizer a sua conversão e tal. Como é que vocês fazem na prática lá? A gente usa também 7 dias, é Tá. a base. Mas quando a gente fala de conversão, pra gente não é só. Porque geralmente Vocês têm a várias, própria, né? a própria Download é uma, ferramenta, exatamente. Geralmente tá associado ao download, né? Legal. Mas pra gente, conversando quando o usuário efetua a compra. Beleza. Né? Efetua uma compra. E pra gente, até o próprio conceito mesmo de conversão, ele tem a gente olhar pra primeira compra, né? Eu sempre acho que é meio pobre, né? A gente olhar só isso. Porque o usuário baixou o aplicativo, fez Segue a primeira depois. compra. E depois? Tem a recorrência ali, né? Exatamente. E o Zé, ele não as pessoas não fazem uma compra com valor absurdo. O Zé é uma coisa que tem um valor mais baixo. Então, tem que ver também o LTV daquele usuário. Quanto tempo... Então, ele... Em X tempo, quanto de receita que ele está gerando dentro do Zé, e a gente atribui isso à campanha também. Então, por exemplo, a campanha X trouxe X usuários, mas aí esses usuários têm um ticket médio, uma receita Y. Agora, essa outra campanha aqui, de repente, ela não teve o mesmo volume de usuários, mas ela tem um ticket médio mais alto, um LTV maior, a galera tá em mais recorrência, ficou mais tempo dentro do app. Então, quando a gente olha a atribuição, é um cenário, acho que o cenário pra gente analisar que é legal, não é só o específico, baixou o aplicativo, fez a primeira compra, mas pra gente... jornada mesmo. Exatamente, a gente Perfeito. entender o resultado daquela campanha, acaba que a visão é mais completa, é mais a longo prazo mesmo. Menos sobre clique, mais sobre jornada, né? Exatamente. E aí, deixa eu só tentar ainda deixar isso um pouco mais explícito e te fazer uma outra pergunta em cima disso aqui rapidão, que acho que essa daqui é boa. Então você tá falando o seguinte, ó, você consegue entender que, por exemplo, o usuário que você fez um anúncio no Stories de um influenciador, ele é um usuário que baixou o app e a longo prazo ele gera uma recorrência de compra que gera um LTV para você maior. Então vale a pena patrocinar um podcast que fala de analytics, sei lá, né? Dando exemplo. Porque a galera que vem dali é a galera que vai baixar o app e depois faz uma recorrência que dá o LTV para você. Isso. Vocês medem isso no Metabase. Sim. Vocês jogam todos os dados para lá, lá Vem vocês do medem dessa BigQuery, a forma. gente joga Do BigQuery pro Metabase. Então, dessa Isso. forma que vocês medem, né? Pra galera entender aqui. Então, vocês medem a jornada, faz uma outra ferramenta que ajuda vocês a agregar e falar, tá, o cara veio do Facebook, baixou, fez o download do app, depois ele se cadastrou, porque eu reimpactei ele num remarketing XYZ do Google, e aí ele se cadastrou, ele fez download pelo Facebook, depois se cadastrou pelo Google. Depois a primeira compra dele foi pelo meu push. Essa jornada aqui. Perfeito. Não, e dentro perfeito. dessa jornada você ainda tem os steps dele, as microconversões, né? Isso. Tipo, adicionou o produto no carrinho, selecionou a quantidade e tudo mais. Imagino que a qualidade do dado deva vir, tipo, qual é a quantidade média de cerveja que é adicionada por marca de cerveja. Sim. Sim. Pô, Sim. Maneiro. E eu acho que isso que você falou foi muito bom. Acho que deixou bem mais claro nesse processo. E não só isso, mas também, beleza, o cara foi, baixou o aplicativo, fez a primeira compra. E ele foi impactado, sei lá, Google Ads. Aí ele tá lá de bobeira no Instagram, recebeu um adzinho ali, fez uma compra de novo. Uma promoção, pá, barato, pô, vou aproveitar a promoção, vou pedir.
E aí, a gente também tem a atribuição daquela compra específica. Então, a gente tem o histórico, né, das conversões, das campanhas atribuídas a cada conversão. Então, não é nem só quem trouxe awareness, né, Legal. que vai ser o primeiro impacto mesmo, quem trouxe o download, quem trouxe a primeira conversão e quem trouxe as compras seguintes, porque acontece muito isso. Então, às vezes, a gente ignora nessa conversão só, pensa na primeira compra, mas não, tem gente que já é usuária, que já tem o aplicativo, e aí é impactado pela Perfeito. campanha, e aí faz mais uma compra. Então, Essa era também é aquela minha legal. segunda pergunta que eu ia fazer lá atrás. Ih, legal. Não, mas é bom que você trouxe o gancho, que aí depois a gente bate o restante que tá aqui. Que é justamente isso, hoje, quando a gente fala de app, existe um rolê que eu tenho o Zé Delivery. Então, se eu receber e for impactado num anúncio em alguma mídia, eu clicar, eu sou redirecionado pro app, porque eu já tenho o app. Vamos supor que o Luciano descobriu o app agora, foi, pô, você baixa aí, tem outra parada. O Luciano viu o anúncio, clicou, ele vai pra Store. Na Store ele faz download. Vamos supor que agora ele faz o primeiro pedido. Minha pergunta agora, ela se resume nessas duas frentes. Que é, como que você, na Play e na Apple Store, sabe que esse cara fez o download do Facebook? E como que depois, quando ele baixa da Store e ele inicia a jornada dele, você sabe que ele fez a compra e veio lá do Facebook, não da Play e da Apple Store? Então, se o link estiver parametrizado, a gente, dentro do user ID daquela pessoa, a gente tem atribuído o canal de onde veio o download. Perfeito. Entendeu? Então, aquilo vai ficar pro resto da vida. Toda vez que você Perfeito. pegar aquele usuário, o user ID dele vai estar atrelado ao canal que trouxe ele O download dele. pra loja de download, Boa, né? Pro perfeito, store, enfim, perfeito. que seja. E aí ele vai estar ali pra sempre, um campo mesmo dentro do user ID. Perfeito, Então, perfeito. tá ali, Então, entendeu? através de user ID. Essa era a parada, né? Porque o user ID ele justamente vai fazer isso. né? Como o usuário tá sempre logado, Isso aí. é muito mais fácil. A né? vida sem É. cookie é boa. gente. Eu vou dar só um salve também aqui, que a AppsFlyer é uma boa ferramenta para isso também, né? Para você medir essa atribuição toda ali na jornada como um todo, né? E ainda permite que você pegue os seus eventos e clusterize para as plataformas, né? Então, galera, também já tem podcast aqui que a gente falou com o pessoal da AppsFlyer, conhecer um pouco mais, mas é uma ferramenta de mídia, basicamente, mensuração de conversão para mídia mobile, e vai permitir também que você crie clusters para jogar no Facebook, no Google e otimizar melhor. Vou pegar só quem comprou Three Monkeys e mandar alguma coisa para essa galera, né? Boa. Esse aqui já foi aula. Aula. Não, É uma dúvida que a galera tem bastante. isso aqui é sobre consultoria atribuição. Isso aí já foi grátis já. Boa. E aí eu queria falar agora sobre o plano de mensuração. Que é uma coisa que a galera tá vivenciando muito agora, que foi o que a gente falou antes, é que com o GA4 tá tendo uma necessidade muito de se falar de eventos. Evento. Mas quem vende app já tá acostumado com o evento. Porque o Firebase, Mixpanel, Amplitude, entre outras ferramentas, são baseadas em evento. Eu queria justamente, feito isso, como é que no app, e você falou um pouco na nossa conversa antes aqui, como que no app vocês pensam num plano de mensuração para que você mensure o que é necessário e consiga, de fato, pensar na jornada do teu app ali, tendo os dados que são ricos para você, que nesse caso de app aqui, é mapear eventos nessa jornada. Como é que vocês fazem isso na prática hoje? Tá. Como é que é o relacionamento? Tipo, você manda para alguém implementa? Tá. Primeiro, eu acho que tem que pensar o que você quer ver daquele dado, né? Então, isso é um ponto Perfeito. importante, documentar. Vou sempre bater na tecla da documentação, porque eu sou a maníaca da documentação. Então, Perfeito. ter tudo muito bem documentado. E uma coisa que é muito importante, que eu vejo que às vezes na correria do dia a dia acaba passando batido, é democratizar tudo. Então, assim, não vai ser necessariamente você que vai estar olhando aquele dado, nem o time de dados que vai estar olhando aquele evento. Então, precisa ser intuitivo, precisa ser democrático. Qualquer pessoa que lê aquele nome tem que entender o que é aquilo, o que é aquele pra botão. qualquer ser humaninho poder ler e entender, né? Exato, sua avó tem que olhar e saber o que é aquilo. Concorda? Sabe? Boa. Então, isso é uma coisa básica que eu sempre falo muito, assim, pro meu time e que eu acho que é muito importante a gente sempre pensar em, cara, qualquer pessoa vai ver isso. Pode ter um dev que vai precisar olhar aquilo, uma pessoa de marketing que vai precisar olhar aquilo, uma pessoa do RH que às vezes vai precisar olhar aquilo. E precisa ser intuitivo, a pessoa precisa entender. Então, eu sempre coloco isso como uma coisinha básica que eu acho bem importante.
Dito isso, documentar. Então, a gente tem um padrão de nomenclatura para cada tipo de interação, para cada tipo de evento, para cada tipo de coisa que a gente está mapeando, tem que ter um padrão. Então, assim, tudo que for da mesma processo, da mesma categoria, precisa ter uma mesma nomenclatura. Então, as coisas precisam ter um padrão também para ser intuitivo. A gente usa muito print também para fazer o mapeamento, né? Pra indicar cada botão, Tela, cada no caso. coisa. A gente chama aqui de mapa de Mapa de eventos. Mapa de eventos, exatamente. A gente usa a ferramenta Whimsical, que é um primo do Miro, na verdade, é a mesma coisa. A gente usa muito para fazer esses fluxos. Você vai tirando print falando, esse é o botão X, pro evento, parâmetro. Exatamente. Legal. E aí todos os campos que vêm dentro daquele evento. Legal. E uma coisa que é importante também, que eu acho que é legal de ressaltar, é sobre jornada. Então é importante também a gente ter as jornadas separadas e ter os padrões de nomenclatura para cada jornada. Então, até voltando com algumas coisas que eu falei mais cedo. Primeira etapa de entrada do usuário, onboarding. A pessoa baixou o aplicativo, se cadastrou, fez login, tanana. Esse é um processo. Shopper Experience, que é a pessoa que vai navegando nas prateleiras, enfim, nas buscas. Isso é outra jornada. Perfeito. O jornada de checkout é outra jornada. Então, todas essas jornadas precisam estar bem mapeadas e precisam ter um padrão de nomenclatura específico para você saber que você está em qual jornada você está. Isso também facilita muito o processo depois. E aí, como é que a gente faz? A gente documenta tudo isso, né, com essas regrinhas básicas. Envia para o time de front-end, e lá toda a parte do tagueamento em si, ele é todo feito pelo time de dev, né, de front-end, e aí depois a gente só testa, né, bota ali, dá uma testada, vê se tá rodando tudo certinho. Por quê? Porque eles já fazem tudo integrado. Quando eles vão construir qualquer interface, né, qualquer alteração na interface, no front que eles fazem, isso já está junto da documentação. Então, está integrado com o GitHub, está integrado com os processos da galera de dev, então faz parte de toda e qualquer coisa que eles fazem na interface, faz parte mexer no tagueamento dos eventos. Perfeito. Então, é um processo totalmente integrado, estruturado para ficar ali. Então, acaba que isso não fica tanto no time, a implementação em si, né? Não fica com o time de analytics, porque ela é feita para ficar toda integrada ao próprio desenvolvimento do front. Eu vou pedir pro Luciano já explicar as diferenças desse tagueamento do que a gente tá falando, que a Kalindi tá falando do app para o que a gente tem no site hoje. Falar se dá pra fazer GTM ou não, vou pedir para já se falar isso. Tá. Mas antes, ainda pegando a parte do plano de mensuração, vocês também definem nesse plano de mensuração as métricas que são importantes para cada jornada? Porque eu sei que a gente separa em squad, por exemplo, tem uma squad que mede só a shopper experience, que é a parte da vitrine. Tem uma outra squad que é uma squad só de onboarding. Essas squads, elas definem também as métricas que são importantes para elas? Sim. Dessa forma. E aí eu queria que se sim, que você desse só uma pincelada pra galera sobre métricas que são mais comuns em app, que necessariamente existem tanto web. Então, a gente fala muito de DAO, WAU e MAU, então, tipo, isso a galera não olha tanto no web, assim, olha mais pra app. Só pra dar uma pincelada pra galera entender um pouco mais sobre isso. Tá. Nossa, tem bastante coisa. Pode ser as 6 aí, principais, tá bom. Acho que DAO, WAU e MAU a gente bota num aqui, eu posso até iniciar, né? DAO é o Daily Active Users, MAU é Monthly Active Users e o WAU é Weekly Active Users. Gostou do meu inglês? Cambly, patrocina a gente. Pra ele melhorar a pronúncia. São usuários ativos por dia, usuários ativos por semana e usuários ativos por mês. Né? Então, ferramentas como Amplitude, Mixpanel e o próprio Firebase sempre tiveram isso. Hoje no GA4 você tem, mas você não tem um relatório, você tem só um cardzinho para ver isso, por exemplo. E essa é uma métrica muito importante, por exemplo, Zé Delivery. Zé Delivery e o iFood, né? São apps que requerem que você faça uma compra todo dia, né? O Zé Delivery vão ter seus dias mais quentes, mas tem dias que você vai querer que o usuário faça. Por exemplo, um jogo de futebol, o Campeonato Carioca voltou aí já com força. Você no dia do jogo fala assim, e aí, assistiu o jogo tal, tomando chopp, né? Então, você olha a métrica de daily ali, porque você quer que todo dia a pessoa peça um negócio, né? Sim. Então, é uma métrica mega importante para um produto, né, de recorrência. Sim. Pô. Então, como eu falei, cada contexto vai ter um agrupamento de métricas totalmente diferente. Então, quem está olhando as primeiras etapas ali de onboard vai ter um grupo de métricas, você está olhando Shopper Experience, quem está olhando Checkout. Então, são universos totalmente diferentes. E eu acho que uma coisa que permeia muito todas essas
esses cenários, é sempre quando que a gente está pensando em recorrência. Porque quando você está falando num site, geralmente o site é uma ação mais pontual. A pessoa entrou, tá ali, fez e acabou. Você até pode olhar a recorrência depois, pessoa que voltou, mas esse não é o coração do produto. E quando a gente está falando sobre uma plataforma em app, esse é o coração. Então, a pessoa entrou, botou no carrinho e não comprou. Quanto tempo ela demora para comprar? Quantas unidades ela está colocando? Qual é a diversidade do carrinho dela? Ela está colocando sempre o mesmo item? São quantos itens? Quais tipos de combinação eles fazem? Tem sempre uma cerveja premium, X cervejas menos premium e um salgadinho. Então, a gente tem também essas combinações que a gente acompanha, além de várias métricas relacionadas à receita, né? Então, a gente tem desde LTV, né, que é o Lifetime Value, né, quanto que as pessoas vão trazer de receita com o tempo, quanto o ARPU, que é o Average Revenue Per User, né, que também vai ser bem parecido. Então, a gente tem várias métricas para acompanhar isso, e tem também as próprias classificações que a gente faz dos usuários, que é uma coisa que é importante que eu ainda não falei, e que eu acho que é essencial quando a gente está falando de aplicativo, que é você classificar os seus usuários. Então, por exemplo, você precisa ter eles agrupados e acompanhar o comportamento e os dados de cada um desses grupos. Como assim? Por exemplo, a pessoa que entrou, baixou e nunca fez uma compra. Então, a gente tem esses usuários, a gente chama eles de C0. Então, a gente vai ter as pessoas que fizeram uma compra e não voltaram mais em X dias. Geralmente, a gente está sempre usando uma janela ali de 70 dias, que é o tempo que a gente tem de vida do aplicativo dentro do celular da pessoa. Depois disso, se você não usou, ou você vai excluir... Ou você nem se liga mais. Exatamente. Então, o ciclo de vida está ali no... Então, você tem... Então, entre aspas, quando a pessoa baixa e se loga, o Zé Delivery analisa 70 dias ali para essa pessoa, de fato, usar o produto e ter uma adoption ali, né? A adoção do produto, de fato. Boa. Esse é o tempo de vida, mais ou menos. Aí, claro que vai ter a galera que pede sempre, que tem um ciclo de vida muito maior. Então, a gente vai agrupando... Cara aí, todo sábado. A gente vai agrupando justamente para cada grupo de comportamento. Então, a gente tem a galera que pede uma vez por mês, a galera que pede 2 vezes por mês, a galera que pede todo final de semana. Então, a gente vai... Eu sei disso que ele liga. Pedi um Zé Delivery aqui agora, tô na varandinha da minha casa. Todo sábado ele pede... Acho que ele pede sábado de manhã pra já ficar até domingo. Entendi. Varandinha aqui, tomando uma cervejinha, pedi um Zé rapidão aqui. Ele deve ser a categoria Zé Lover. Porra, ele é Zé Lover não. Ele é Zé Lover pra caralho. É outra categoria. E tão importante quanto a gente acompanhar a galera que tá usando pra caramba, mas acompanhar quem não tá usando. Então, a gente tem os dormentes, que é a galera que já usou muito, mas que tá mais de 30 dias sem usar. Então, tem um problema aí. Essa pessoa usou várias vezes e parou de usar. E aí, a gente tem o churn também. Deu 70 dias, não fez pedido, tá 70 dias sem fazer um pedido, morreu, acabou. Entendi. Então, isso também é importante pra gente entender quantos usuários a gente está perdendo. E isso, voltando lá à conversa de atribuição, também conta muito, porque de nada adianta você fazer uma campanha que teve um resultado ótimo e todo mundo deu churn depois de 70 dias, sabe? Eu vou te dar uma categoria nova aí, desses usuários, que é a minha, que é dias especiais, tipo assim, Réveillon, Natal, a gente Páscoa, Carnaval, sou eu. Véspera de feriado. É véspera de feriado, aniversário, e datas comemorativas. Tem uma galera. É o grupo assim. Zé Folga. É o Zé Folga. Sou eu. Eu tô ali. Tem uma galera. Imagina. Acredite se quiser, nosso pico desse grupo aí é Dia dos Pais. Pô, tamo junto. Não sei porquê, acho muito louco esse comportamento, mas essa galera é Dia dos Pais, é tipo sagrado. O aplicativo quase que cai de tanto acesso. Se você resgatar lá meu e-mail lá pra ver depois, você vai ver que os picos são qualquer data comemorativa. Dia da mãe, dia do pai, tipo, qualquer porra. Botar com a minha família, tem que pedir cerveja. Tem. Tá maluco. Mas voltando agora aí, a Lindy deu uma explicação absurda sobre o que a gente quer aqui, que acho que foi uma das melhores explicações que a gente já teve sobre todo esse cenário de jornada do usuário e tudo mais. E tem um ponto que é muito importante sobre as implementações, né, Luciano? Que acho que você pode explicar melhor aqui pra galera, que a Lindy falou sobre aqui, ó. Por exemplo, plano de mensuração que a gente usa uma ferramenta que tira os prints, lá eu explico os eventos e parâmetros e mando pro meu time implementar.
Uhum. E aí essa parte da implementação do app que eu acho que é legal você trazer pra galera a consciência aqui. Primeiro, acho que é legal você falar, dá pra usar GTM, não dá? E como que funciona esse rolê de implementação, né? Dá pra usar, eu costumo dizer, dá pra ir andando até o Piauí. Basta ter disposição. Só tem disposição. Dá pra usar o Google Tag Manager dentro do app. Não tem um motivo muito lógico, porque a ordem de implementação muda um pouco. Então, quando você cria lá a sua conta dentro do Firebase, ele vai gerar para você um SDK para você instalar. E por lá, você já manda os seus eventos. E aí, para que você vai utilizar o Google Tag Manager, sabe? Você não tem tantos pixels que você vai utilizar para app. Você tem o pixel do Facebook, mas você pode implementar ele de outras formas. Então, tipo, dentro do app, principalmente porque a gente tem um tempo de build, a gente tem um tempo de publicação daquela nova versão na loja, normalmente se utiliza só o Firebase, só o SDK do Firebase. Só a ferramenta. Só a ferramenta de fato. Amplitude, Dali, foi o que eu falei, né? A gente tem a versão hoje do que a gente tem de GA4, iniciou-se dentro do Firebase. Então você manda um evento normal para dentro do Google Analytics 4 e automaticamente esse dado é populado, tanto via Debug View, sabe? Você tem uma estrutura. Só tem essas complexidades. Poxa, para eu poder rodar o Debug View dentro do app, eu tenho que buildar o meu app nessa versão. Assim, dentro do processo de criação do app, aí eu tava até vendo aqui, vou deixar uma dica pra galera. Tem um blog muito maneiro no Medium chamado Resenha Zé Delivery. É resenha.ze.delivery. Que aí eu tava pesquisando aqui para saber em que plataforma vocês tinha um aplicativo, e vocês hoje utilizam o React Native, que é uma biblioteca que abstrai o código nativo, você escreve ele com linguagem de front-end, porque quando você falou que você mandava documentação pro time de front, eu falei, pô, como é que esse app é buildado? Pô, deve ser por algum framework desse tipo. Então, a gente tem hoje uma linguagem dentro da estrutura de vocês, que vocês escrevem código do que seria a mesma versão do web. Aí a gente builda esse aplicativo, ou seja, você vai mandar ele para um compilador, onde ele vai transformar esse código JavaScript em código de iOS e código de Android. Então, nesse processo, ali dentro, nesse caso do React Native, você tem outras bibliotecas que vão te auxiliar a transformar aquele código JavaScript para código Android e iOS dentro da estrutura do Firebase. Então, assim, o fluxo, ele muda, mas ele fica mais direto, mais prático. E aí teve um lance que você falou sobre, que acho que pouquíssimas vezes eu ouvi falar, não só nesse podcast, mas na história, é de você documentar a segmentação de usuário. Sabe? Tipo, você sabia de cabeça quais eram os grupos de usuários e quais eram os nomes de grupos de usuários. Isso demonstra muito a parte de documentação freak, tá ligado? Que é o que eu gosto muito também. Então, tipo, dentro do processo de implementação, muda algumas coisas, mas são poucas coisas, sabe? Não vai acrescentar em muito, mas, tipo, é diferente. É basicamente isso. Pô, então, basicamente a gente acaba usando direto o SDK das ferramentas. O SDK das ferramentas no geral. Então, Amplitude, Mixpanel, Firebase, whatever, a gente acaba não usando GTM. E temos um rolê aqui, que acho que vale a pena você explicar ainda, que é, dependendo do tipo de instalação do nosso app, a forma como ele é... Dependendo da forma como ele é construído, você tem tipos diferentes. Então, se eu estou implementando algo em Swift, que é a linguagem de você programar dentro do iOS, eu vou instalar o SDK diretamente dentro do Xcode. Então, se eu estou usando o Kotlin, eu vou implementar ele colocando ele diretamente, esse pacote no Android Studio. Então, dali a gente builda a versão nativa. E aí temos um outro ponto aqui que é, se eu, Gustavo, não tenho atualização automática do meu app, e eu tô na versão do Zé Delivery 33.2, dando exemplo aqui. E agora a galera lançou a versão 33.3, que tem uma nova feature e tem um bug fix resolvido ali. Como é que funciona para que eu, Gustavo, agora tem acesso a isso? Você tem algumas soluções que te ajudam a ter essa atualização forçada, por exemplo, consumir o conteúdo direto da nuvem, ao invés de deixar o usuário passar por essa página. E aí é uma linha tênue entre performance, sabe, que você tem sempre que estar equilibrando ali, mas funciona porque basicamente assim. Eu teria que atualizar o meu app para que os eventos novos da Calend aparecessem para mim, para que eu executando... Porque a galera normalmente utiliza muito PWA para poder fazer esse tipo de app. Não precisa ficar passando porque não precisa passar por isso. Você não passa pela Store porque o conteúdo que está sendo carregado, ele está sendo baixado de outro lugar que não o app que está instalado na máquina dele. Por conta disso acaba ficando um pouco mais lento também. Exatamente. Exato.
Então o PWA deixa um pouco mais lento. E aí, só pra galera... Ele deixa um pouco mais lento, mas a navegação é muito mais rápida. mais Então, assim, rápido, é uma linha de equilíbrio mesmo, Sim. sabe? Que é pra galera entender só esse rolê, né? E aí, só pra poder bater, Sim. tipo, no caso do Zé Delivery, é um React Native. E aí tem uma porrada de biblioteca pronta pra você poder implementar o Firebase. Porque senão a Kalindi faria um plano de mensuração de uma nova tela, a galera de front receberia para implementar e mandaria uma requisição de atualização do aplicativo para a Store. Quando a Store aprovar, quem tem download automático vai ter isso. Então, mas é bem interessante, porque tem um conceito do Track by Design, que é, Sim. tipo, o cara desenhou a funcionalidade, dali ele já desenha quais são os eventos que ele quer medir para tirar as dúvidas que ele quer, mas o que parece dentro do fluxo deles é que esses eventos chegam no início da funcionalidade. No início, então, é. tipo, Que é o melhor processo quando o cara possível. recebe a atualização, ele recebe junto com os novos eventos. Isso, é por isso, pacote. isso. Pelo menos foi o que eu entendi. Mas não sei é por isso. pacote, mas mesmo assim, o cara tem que receber a atualização. Né? Mas aí ele teria que receber a atualização para poder receber a nova funcionalidade versão, nova. isso Então, aí. ele já entra Não, o que eu bloqueado. tô querendo dizer, mais rolê pra galera tem a nova feature. Mas se o usuário não atualizou o aplicativo, Ele não tem a ele nova ainda feature. não tem a nova feature. É E normal. não tem os eventos Você vê mencionados. isso até em WhatsApp da vida. Agora o WhatsApp não mostra mais quando você sai de um grupo. Se eu estiver na versão mais nova e a Kalindi também, a Kalindi sai do grupo, eu não vejo. Mas se o Luciano estiver na versão mais antiga, o Luciano vai ver. Porque ele ainda não tem essa parada. Só pra galera entender aqui Sim. sobre isso. Então os eventos acontecem a mesma coisa. E aí, Kalindi, a gente vai te fazer uma pergunta agora pra você pensar enquanto a gente dá um recado aqui, beleza? Tá. A gente tem um objetivo no podcast, deixar por último aqui uma coisa mais prática, ainda mais tangível pra galera. Eu queria que você pensasse aí quais seriam as 3 coisas principais que quem tá analisando app e fica perdido precisa ter foco. Então a galera tá mexendo no app agora, fala, perdido, é muita métrica, é ferramenta, não sei por onde começar. Quais são as 3 coisas principais assim, que você recomendaria pra galera ter foco e não se perder quando estiver analisando seus apps? Quando você pensa, a gente vai dar um recado. Recadinho daquele de sempre, né? A gente chegou no top 7, só que agora a gente quer o top 1. Vocês levaram a gente até lá compartilhando, seguindo o nosso... Usain Bolt. seguindo o nosso conteúdo e compartilhando também. Então não esqueça de você dar 5 estrelas. Eu não vou dizer qual a nota que você tem que dar, mas é 5 estrelas. E você compartilhar esse conteúdo e no YouTube você ativar o sininho e você também dar o seu Isso aí. curtir, beleza? E aí, além de você fazer isso, não esqueça de compartilhar com outras pessoas que podem ter esse conteúdo aqui, salvando sua vida, ajudando no dia a dia ali, porque é um conteúdo gratuito, você pode ajudar mais gente aí, tá? E se você curtiu a minha pauta aqui, saiba que eu não fiz a minha pauta sozinho, tá? Eu usei a ferramenta Copybase, que é uma ferramenta de IA, que me ajudou muito a pensar nos dados aqui que eu ia trazer. Logicamente, depois que ela me ajudou, eu dei uma pincelada ali, mexi, trouxe para os contextos que a gente faz, mas usei e tá me salvando não só aqui nas pautas, como roteiro, entre outras coisas. O link também tá aqui na descrição, fechou? Corre lá depois, boa? Kalindi, traga pra gente agora essa reflexão pra galera sair daqui já falando assim, Kalindi e Zé, amo vocês. Cara, é uma pergunta bem difícil. Por isso que eu falei, 5, vai, te dou uma chance. Mas é difícil pra caramba. Acho que eu vou fazer meio que um resumão, Boa. assim, porque eu falei um monte de coisas. Eu Perfeito. acho que vou tentar resumir nos principais dicas. Eu acho que, primeiro, entenda o seu produto, porque se você não entender o seu produto, o seu aplicativo, nada vai adiantar de nada. Então, você vai ver um dado, não vai saber o que ele significa. Vai ver uma Perfeito. métrica, não vai saber o que ela quer dizer. Perfeito. Então, entenda o seu produto, o que ele faz, qual que é a proposta de valor, o que ele quer oferecer pro usuário. Então, isso acho que é muito importante. 2, entenda o negócio. De novo, que foi o que eu falei lá no começo. Se você não souber quais são os seus gatilhos, os seus impulsionadores de negócio, as alavancas, né? Também você pode estar olhando todas as métricas pela perspectiva errada. Então, essa eu acho que é um ponto importante. Conheça o seu produto, conheça o seu negócio. Então, o que vai impactar a receita do seu negócio? O que vai impactar a saúde, né, da sua empresa. Então, isso é uma coisa importante. E eu acho que o terceiro, eu diria que vou de novo falar, não me matem, sobre documentação. Não, Você quer falar, Luciano quer falar mais um feliz da depois vida. adicionar a documentação? Pode falar, fica à vontade. Eu realmente sou sempre. a Mas psicopata tá da certo, tá documentação. Somos 2. Tá certo. Então, desde consulte as documentações, se elas não te atendem, reclame com quem tiver que reclamar,
peça para as pessoas justo. documentarem, porque Se elas não te atendem, crie a sua esse é outra o meu documentação. próximo ponto. Adicione, acrescente àquela documentação Boa. o que você acabou de descobrir que não tinha lá dentro. Pô, Exatamente, porque é muito ruim quando o conhecimento fica na cabeça das pessoas. É muito comum a gente, às vezes, chegar num cenário, assim, numa empresa nova, um produto novo, e aí você tem que perguntar para as pessoas, aí tem que falar com as pessoas para ela responder ou marcar reunião. Sabe, é muito ruim. Então, busque, se você não tiver essa documentação, se ela não estiver te atendendo, busque e documente. maneiro. E se a pessoa não puder, vai você, cria ali seu material, coloca, bota as referências, fonte, suas descobertas. Isso é uma coisa muito importante e que vai ajudar no futuro, não só você, como outras pessoas, porque a gente vê tanta coisa, né? Tipo, ai, nossa, eu vi aquela métrica, mas o que é aquela mesmo? Eu lembro que tinha métrica para calcular, sei lá, o que é? Boa. Não, anotei, tá. Tá documentadinho. Onde está? Boa. Sabe como é que calcula mesmo? Boa. Tá lá também. Onde que ela tá? Tá lá também. Boa, boa. Então, acho que acho que se eu pudesse resumir tudo Seriam que a os gente principais, conversou, hein? seria Boa. essas três Boa. coisas. Irmão, esse podcast foi um dos melhores que a gente já fez. Além Foi de mesmo. ter Gostei. sido com muito conteúdo rico, muita explicação Tomei uma fácil, cerveja? Tomou uma cerveja. Muito forte. Puta que pariu. Caralho, a gente podia adotar como padrão, né? Eu ficaria aqui umas 3 horas, tá ligado? Conversando. A gente podia adotar como padrão, é ótimo. Eu acho que pode ir Vamos evoluindo. documentar isso. Pode ir evoluindo, próximo. cara. No próximo, a gente fecha com uma parceria de petisco que vai trazer pra gente os provolone milanesa, salame, amendoinzinho. Aquele E ovinho de Porra, amendoim. Vou dar um alô pro Vem bigode de do Meia. Alô, Meia bigode do também. Meia. Hã? Bigodão do Vende Meia. petisco Aí, do ó. Zé aí, ó. também. Mas desse aqui que eu vou falar não vende, porque é o bigode do Meia. O bigode do Meia, ele serve amendoinzinho nível. torrado. Nossa, muito forte. Porra, é o bigode, tá maluco? Amendoim torrado. Amendoinzinho torrado, aquele que o cara bota um papelzinho assim, ó, sem compromisso, e tu compra 7. Nunca tem compromisso, tu sempre compra 7. Esse aí, amendoim do bigode, brabíssimo. Salve Muito aí, brabo. ó. Porra, Sempre curtimos. bom. Arendy, muitíssimo obrigado pelo papo, Obrigada a foi incrível, vocês. super rico, cheio de conteúdo aqui, foi bem maneiro. Pô, e nosso jeito mesmo, né, brincando, reverente aqui, conseguimos trazer Mas com conteúdo pra caralho. É, Papo reto. é o que a gente chama de infotreinamento. A gente faz entretenimento e informação ao mesmo tempo aqui. Obrigadíssimo, viu? Obrigada pela a sua participação. vocês pelo convite. Que isso, a gente que agradece a você. Também ao Zé Delivery de te liberar aí um tempinho pra conversar com a gente, né? Obrigada, Obrigado, gente. viu? Valeu. Você que ouviu, de nada. E se você tem uma cervejaria, manda um alô pra nós. Cadê o cara do gin que falou que ia? gin, Cadê o cara do gin? Teve um cara que chutava aqui falando, não, eu tenho uma marca de gin, vou mandar. Manda as coisas pra gente. Não, eu você gosto. que ouve a gente tem a marca de qualquer porra, manda. A gente gosta disso. Manda, eu gosto de receber as Não sou coisas. influencer não, mas adoro recebidinho. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!